Olá, amores, vamos falar aqui dessa questão, né? Que não é apenas uma questão de volume, é uma questão de interpretação de texto, tá? Então você precisa saber ler o texto e interpretar e identificar o que ele tá te pedindo. Olha lá a ideia da questão. Quantas vezes o volume de um cubo de aresta 0,2 decímetros equivale ao volume de um cubo com arestas 4 centímetros? Primeira coisa que você precisa pensar, né, é no raciocínio da questão. E você precisa lembrar, né, de onde é que vem essa ideia, né, de quantas vezes um valor cabe em outro. Você consegue lembrar em algo, né, pensar em algo que te faça lembrar isso? Por exemplo, não tem nenhuma operação que te faça lembrar essa ideia quando a gente fala, quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 10? Que ideia de operação a gente está se referindo? Ou até aquelas questões clássicas das lajotas. Quantas lajotas cabem dentro, né, de um determinado espaço, de determinada área? Né? Então, galera, isso é o raciocínio da questão. O volume aí não é o raciocínio, porque ele está sendo bem claro, né? Ele fala que é o volume de um cubo de arestas 2 centímetros. Então, ele se refere a um cubo, eu vou chamar de cubo 1, certo? E ele diz que esse cubo 1, ele tem arestas 0,2 centímetros, né? Eu estou me referindo ao volume, então botei aqui volume cubo 1, que tem arestas 0,2 centímetros. Calcular o volume de um cubo é muito simples. Basta você fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Ou aresta elevado ao cubo, né? Então, se ele está falando do volume desse cubo, né? Então, eu preciso calcular o volume do cubo 1 e preciso também calcular o volume do cubo 2. Para Ju, quem é esse cubo 2? Gente, esses nomes fui eu que dei, tá? Cubo 1 é o que tem arestas 0,2 e cubo 2 é o outro que tem arestas 4 centímetros. O que é importante você entender também que as unidades de medida precisam ser iguais. Porque, a gente está falando de uma relação que vai envolver a divisão entre o volume de dois cubos. Então, é como se eu dissesse para vocês, né, que eu tenho uma caixa, eu vou até pegar uma caixa que eu tenho aqui só para mostrar para vocês essa ideia, né, basicamente. Não vou achar essa caixa aqui. Mas pensem que basicamente é isso, né? A gente tem vamos pensar que aqui é um cubo, tá? Eu quero colocar outros cubos dentro. Então, quantas vezes vai caber outros cubos dentro desse cubo? Então, é daí que vem a ideia de divisão para essa questão, né? Porque ele quer saber quantas vezes o volume de um cabe dentro do outro. Mas você vai precisar calcular o volume dos dois. E esses volumes precisam estar com as mesmas unidades de medida, certo? Então, essa é a primeira parte. Então, eu vou transformar. Você escolhe, ou transforma decímetros para centímetros ou centímetros para decímetros, contanto que seja a mesma unidade. Eu vou escolher converter o que está em decímetros para centímetros, porque eu acho que é mais fácil. 0,2 decímetros é exatamente igual a 2 centímetros, tá? Porque de decímetros para centímetros, a gente multiplica por 10, tá bom? É uma casinha só. E aí, para calcular esse volume, eu faço 2 vezes 2 vezes 2, porque é para o volume de cubo, né? Aresta vezes aresta vezes aresta, que dá 8 centímetros cúbicos. Então, no cubo 1, né, o volume é 8 centímetros cúbicos. E no cubo 2, gente, a medida já está em centímetros, então é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 dá 64. Então, significa que no cubo 2, o volume é 64 centímetros cúbicos. Para o que a questão pergunta, né? A questão quer saber quantas vezes o cubo 1 cabe dentro do cubo 2. Ou seja, né, essa relação, essa ideia de divisão, né? O cubo 1 vai caber quantas vezes dentro do cubo 2? Ou dentro do cubo 2? 8 vezes, né, galera? Basta que eu divida. 64 dividido por 8 é igual a 8. Significa que quando eu botar, significa que eu posso colocar 8 vezes o valor do cubo 1, né, o volume do cubo 1 dentro do cubo 2. Fica claro, gente? É preciso que vocês entendam o raciocínio das questões, certo? Parar para analisar o que o texto diz. Parar para pensar situações semelhantes que lembram a isso. É isso que a gente fez aqui agora. Quando ele perguntou logo no início, quantas vezes o volume do cubo de arestas tantos equivale, né, ao volume de outro cubo com essas arestas. Então, você vai pensar onde é que isso apareceu em algum momento, quantas vezes algo cabe naquilo, tá bom? Vamos parar para raciocinar. E a letra B é muito parecida com essa letra e eu quero que vocês façam sozinhos, tá bom? Valeu!